Professor, por gentileza. Tem que ser, né? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de... Só não se move muito, senão fica difícil. Vou tentar. Qualquer coisa, me puxe a orelha. Muito obrigado pelo convite para poder participar do evento aqui com vocês nessa tarde. E hoje a gente vai abordar essa biotecnologia que nós estamos trabalhando já em parcerias com outros professores, com algumas empresas, que se refere aos fungos micorrízicos arbusculares, e a gente vai tratar eles como uma estratégia no cultivo de plantas, pensando também na qualidade de alimentos dentro da temática que está sendo abordada aqui no CIAL. Quando nós consideramos ou pensamos na agricultura e na sustentabilidade, apesar de todas as evidências benéficas que nós temos quanto à adoção de um sistema de manejo de produção integrado, quanto aos benefícios que isso vai proporcionar ao agroecossistema de cultivo, nós ainda tratamos essa questão, abordamos isso de forma comparativista. Ou seja, a gente vai ter um versus da agricultura com a sustentabilidade. Porém, a gente sabe que ambas as práticas precisam estar alinhadas, ou elas precisam ser intrínsecas uma à outra, de modo que a agricultura seja embasada na sustentabilidade, ou que a agricultura esteja em consonância à sustentabilidade. E para nós podermos fazer esse link, ou para nós efetivarmos esse sinergismo da agricultura sustentável, existem alternativas que cada vez mais a gente está evidenciando, e dentre essas alternativas nós temos os fungos micorrízicos arbusculares. Esses micro-organismos, ou a micorriza, ela corresponde a um fungo de raiz, ou seja, esse fungo ele vai se associar com as raízes das plantas para poder proporcionar o benefício a esse hospedeiro vegetal. O fungo ele é considerado como biotrófico obrigatório, ou seja, para que ele complete todo o seu ciclo de desenvolvimento, obrigatoriamente ele tem que se associar a um hospedeiro vivo. E aí a gente vai ver que essas micorrizas são os principais componentes de um sistema que nós consideramos solo ou substrato planta dentro da sustentabilidade. E dentre os tipos de micorrizas que nós temos estão os fungos micorrízicos arbusculares, que é o que a gente vai abordar e detalhar mais aqui com vocês. Esses fungos micorrízicos arbusculares, eles recebem esse nome que quando eles se associam com a planta e quando esse fungo entra no interior da célula vegetal, ele vai formar uma estrutura que é chamada de arbúsculo. Ela tem esse formato de arbusto ou de arvorezinha que vem desse latim, do arbúsculo, e é a principal estrutura onde vai acontecer a troca entre a planta e o fungo. Tá? Então, a planta ela vai receber do fungo água e nutrientes e o fungo vai conseguir se beneficiar da planta por meio dos carboidratos ou da glicose que ela vai produzir. Quando nós consideramos ou nós olhamos pelo viés da associação, os fungos micorrízicos arbusculares,
estabelece uma simbiose com 80% da flora terrestre. Então, observem que existem algumas plantas que não se associam com esses micro-organismos. E essa informação ela é bastante importante quando nós pensamos em utilizar esses micro-organismos dentro de um sistema de manejo de rotação de culturas, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer as famílias botânicas que não se associam com esses fungos para nós evitarmos o cultivo dela, ou para nós não degradarmos a comunidade micorrízica que está presente no solo ou no meio de crescimento. Então, de modo geral, são as plantas que pertencem às famílias botânicas Brassicaceae, Cyperaceae e Quinopodiaceae. Brassicaceae a gente vai se referir a repolho, a brócolis, a couve-flor, a couve-folha. E Quinopodiaceae, um exemplo que nós temos de uma hortaliça, corresponde à beterraba. Então, se nós usarmos essas plantas, nós estaremos degradando os esporos dos fungos que estão presentes no solo. Tá? Além disso, esses fungos eles estão presentes em diversos ecossistemas. Esses ecossistemas abrangem florestas, que é onde a gente observa o maior reservatório natural de micorrizas, em desertos, dunas, savanas, campos e áreas agrícolas. Até se a gente, quando começa a compreender e a estudar a micorriza, vocês já se perguntaram em algumas situações, em alguns ambientes desérticos, quando que a gente vê, tem algum vegetal que ele está bem desenvolvido, que ele está bem bonito, e a gente começa a se questionar. Como é que essa planta consegue se desenvolver nesse ambiente que é tradicionalmente restritivo para ela? E aí que começam a entrar os mecanismos de adaptação das plantas nessas situações adversas. E um desses mecanismos vai corresponder às associações com as micorrizas. E esses fungos, eles estão presentes de forma natural no solo, e eles vão configurar os fungos mais abundantes nesse meio de crescimento. Quando a gente pensa na simbiose que esse fungo vai estabelecer numa planta, ela é um dos mecanismos adaptativos desses vegetais a ambientes que têm algum tipo de restrição. E nós vinculamos essa restrição principalmente à falta de água e à baixa disponibilidade de nutrientes. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando que a gente pensa nos organismos envolvidos no processo de simbiose, a gente vai vincular o fungo e o hospedeiro vegetal, que é a planta. A partir disso, para nós termos uma intensificação dessa associação do fungo com a planta, nós precisamos levar em conta os outros elementos do sistema. E aqui a gente vai representar esses elementos como o solo, ou substrato, o meio de crescimento, como nós também chamamos, e a disponibilidade em relação à temperatura, até que aquela planta está submetida, a condição de umidade, então a gente vincula isso ao clima. Então essas condições edafoclimáticas, elas vão interferir no processo de associação entre a planta e o fungo, ou entre os dois simbiontes envolvidos no processo da simbiose. E aí, pessoal, é o que entra a questão que nós abordamos quando que a gente conversa com produtores, ou com técnicos, com outros profissionais, o manejo que a gente precisa utilizar, ou o manejo que a gente vai adequar naquele nosso agroecossistema para que essa associação seja intensificada. Bom, se nós falamos que esses fungos eles vão ser uma bioestratégia em ambientes que são estressantes ou limitantes às plantas, por que a gente vai fornecer uma quantidade excessiva de nutrientes naquele solo e querer que a micorriza funcione? Se a planta sozinha, ou a raiz da planta sozinha, por si só, consegue adquirir aqueles recursos, consegue adquirir água ou nutrientes. Então, esse sistema, ele precisa ser modificado para que a micorriza seja potencializada. E aí, nesse caso, depois a gente já vai mostrar resultados de pesquisas, a gente precisa fazer a redução do fornecimento de nutrientes, principalmente quando a gente fala de micorriza, a gente vai vincular no fósforo, para que o fungo possa funcionar de forma mais eficiente.
Então, são essas modificações no sistema que nós precisamos estudar e estruturar para que a gente tenha a bioestratégia funcionando. Da mesma forma, em relação ao fornecimento de água. Claro que quando a gente vincula, principalmente dentro da horticultura, e que a gente vai conseguir estabelecer o sistema de irrigação ou de fertirrigação, nós conseguimos fazer esse manejo da redução desses recursos para deixar, de fato, o fungo funcionar. Porque a gente já vai ver, a micorriza funciona como uma extensão da raiz da planta. Então, a gente vai fazer a micorriza explorar uma maior área em relação àquele meio de crescimento. Mas onde essa associação ocorre? Então, como a micorriza é um fungo de raiz, a associação ou a simbiose vai ocorrer na rizosfera, que é uma zona, uma interface dinâmica e complexa entre o solo e a raiz da planta. Se nós olharmos só para a micorriza, a associação ela acontece onde nós chamamos de micorrizosfera, que é a área do solo ou do substrato, do meio de crescimento, que vai ser explorada pela hifa do fungo, ou é onde o fungo consegue agir para poder capitanear recursos e entregar esses recursos para a planta, para a raiz da planta. E se nós avançarmos um pouquinho mais, nós temos um novo conceito que ele foi estabelecido agora em pesquisas desenvolvidas, publicada nesse caso em 2022, que considera o conceito de hifosfera, que aí vai vincular as interações que acontecem entre as micorrizas e outros micro-organismos, outras bactérias, com outros fungos também. Então, nós temos uma dinâmica bastante complexa de interação que acontece quando que nós vinculamos a microbiota do solo ou do meio de crescimento. Tá? Então, a gente não vai ter a atuação da micorriza de forma isolada. Nós precisamos construir microbiota de solo, precisamos estruturar essa parte também em substrato, que é um material inerte, e por meio dessas associações a gente começa a observar os benefícios aos vegetais dentro de uma bioestratégia intensificadora da sustentabilidade e que vai se converter também na sustentabilidade financeira, que o produtor pode reduzir a utilização de insumos durante o cultivo das plantas. Em relação à forma em que essa associação acontece, ela se vincula às sinalizações moleculares. Então, o principal agente ativador da micorriza é a própria planta. Então, durante os exudatos ou as substâncias que são liberadas pela raiz das plantas, está um hormônio que é chamado de estrigolactona. Esse hormônio, quando ele é interceptado pelo esporo da micorriza que está no solo, faz com que o esporo germine. Como esse fungo é biotrófico obrigatório, se ele não se associar a um hospedeiro vegetal vivo, esse esporo, a hifa que formar, vai ser degradado. Então, a hifa, ou o fungo, numa estratégia de sobreviver, vai liberar uma sinalização química, que é um hipolito oligosacarídeo, ou um fator MIC, como nós conhecemos, e assim a planta reconhece que existe um micro-organismo que quer se associar com ela e permite a penetração do fungo na raiz. Então, já que a gente tem uma ideia, aqui na rizodermis, ou na estrutura de raiz, que o fungo ele consegue expandir o sistema radicial da planta. Então, depois existem outros processos moleculares que acontecem, a planta precisa ter genes que vão ser responsivos à simbiose, mas inicia com a própria liberação de hormônio pela planta, que vai estimular o desenvolvimento da micorriza. E quando nós falamos, principalmente para os produtores, quando que a gente quer fazer a difusão dessa biotecnologia, e aí nós falamos que ele é um fungo, o pessoal acaba ficando com receio, porque sempre vincula a ocorrência de fungos causadores de doenças, ou os fitopatógenos, como nós conhecemos. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que a micorriza ela não é um fungo fitopatogênico. Porque o que acontece?
quando a micorriza ou a hifa começa a penetrar dentro da célula vegetal, ela não vai romper a célula. Vai acontecer a formação de uma invaginação, e aí existe uma membrana que sempre vai circundar ou circular a hifa, que ela é chamada de membrana periarbuscular. Então, observe, a estrutura do fungo ela não vai estar em contato com o citoplasma da célula vegetal, e por isso o fungo não vai causar doença para a planta. Tá? Então, é graças a essa membrana periarbuscular. E a partir do momento em que o fungo começa a adentrar na célula vegetal, que a hifa começa a entrar na célula, ela vai se ramificando e vai formando aquela estrutura que é responsável pelo nome desses micro-organismos. Então, ela começa a formar o arbúsculo. Tá? Então, é por isso que os fungos micorrízicos arbusculares recebem esse nome. E só para nós reforçarmos, é nessa estrutura, o arbúsculo, que ela é formada no interior da célula vegetal, que vai acontecer a troca entre a planta e o fungo. Mas qual é essa troca? Como que ela acontece? É estabelecido um fluxo bidirecional entre simbiontes, ou seja, uma troca entre a planta e o fungo. E as micorrizas, elas se conectam nas plantas por meio das hifas, que conseguem estender o sistema radical da planta para melhorar a aquisição de água e de nutrientes. E, novamente, a gente destaca aqui o fósforo como um dos nutrientes que está mais vinculado com a micorriza, principalmente pela sua baixa mobilidade no solo ou no meio de crescimento. Então, observem aqui, a raiz por si só, nessa ilustração, ela não conseguiria acessar os recursos disponíveis nesse meio de crescimento. Recursos representados por nutrientes e pela água. Quando a planta se associa com a micorriza, então que está representada aqui em vermelho, essa micorriza ela vai estender o sistema de raízes da planta e vai conseguir explorar áreas em que a raiz sozinha não conseguiria acessar. Então, é nesse momento em que nós temos essa expansão de raízes por meio da hifa do fungo, e essa hifa, ela capta nutrientes, capta água, e vai lá para a planta por meio desse arbúsculo na célula vegetal, e vai entregar esse recurso para o vegetal. Então, é assim que se estabelece o fluxo bidirecional entre simbiontes. Então, a micorriza vai entregar água e nutrientes para a planta, mas a planta precisa devolver esse benefício. Afinal de contas, é uma associação mutualística. Então, os dois organismos envolvidos no processo de simbiose precisam se beneficiar. E aí o fungo recebe de benefício ou de retorno da planta carboidratos. Quando nós pensamos ou a gente faz comparação entre a planta e o fungo, nós temos uma planta, aqui ela vai estar à esquerda de vocês, sem micorrizas. Então ela é ineficiente na aquisição de água, o solo fica, como não tem agregação por parte das raízes, estável, sujeito a processos de erosão. Nós temos água e nutrientes que não são utilizados, e no comparativo, a planta associada com a micorriza, nós temos o efeito contrário, nesse caso, benéfico positivo. Então, tem utilização larga escala de nutrientes, de água, estabilização do solo e otimização no processo de desenvolvimento vegetal. E, dentre os benefícios, o que a gente quer vincular aqui com vocês é em relação à qualidade fitoquímica de alimentos que é proporcionada pelo uso de micorrizas. Então, aqui a gente representa que a micorriza ela pode ser um bioestimulador em relação à produção de metabólitos secundários nas plantas, e isso pode ser utilizado ou pode ser explorado por parte das indústrias de produção de alimentos, farmacêuticas, de produção de cosméticos. Então, nós temos a utilização da micorriza de forma isolada ou combinada com outros micro-organismos, que vai intensificar a produção de fitoquímicos, porque no início do estabelecimento, a planta ela entende a micorriza como um fator estressante e ela aumenta a produção de metabólitos secundários e, consequentemente, isso vai reverberar lá na produção de frutos.
Os trabalhos que nós desenvolvemos aqui na UPF com esses micro-organismos foram já nas culturas de alface, fisales, morangueiro e tomateiro, e a gente foca na parte do morangueiro. Então, nós observamos no cultivo do morangueiro migrado do solo para substrato a ocorrência de alguns inconvenientes, como a utilização em larga escala de fertilizantes, atrelado a um sistema de drenagem de solução nutritiva aberta. Então, ao longo do tempo, essa solução que é drenada para fora do sistema pode contaminar o agroecossistema de cultivo. E como alternativa, nós temos os fungos micorrízicos arbusculares. Então, no morangueiro, a gente já detectou que esses micro-organismos melhoram o desenvolvimento de raízes, aqui representados pelas letras A e B, em comparação à não utilização de micorrizas. Nós já detectamos também que esses fungos funcionam como uma estratégia de biofertilização e permitem reduzir até 75% do fornecimento de fósforo em solução nutritiva, sem comprometer a produção de frutos. Nós já detectamos também que as micorrizas potencializam a qualidade fitoquímicas em morangos, aqui representados por antocianinas, por flavonoides e por polifenóis, em relação aos frutos que são produzidos por plantas não inoculadas com esses micro-organismos. E também a micorriza melhora o sabor de frutos, ela intensifica a produção de açúcares. Nós observamos também, em relação à produção, que a micorriza ela funciona como um filtro quanto aos processos estressantes de forma abiótica. Então, nesse trabalho, a gente observou a ocorrência de baixas temperaturas em setembro, dentro de uma estufa, chegou a uma média de 2,3, acontecendo no mês de setembro. Isso teve um reflexo negativo na produção de frutos no mês seguinte. E nós observamos que as plantas tratadas com micorrizas, elas não sentiram esse efeito da baixa temperatura de forma tão abrupta em relação àquelas plantas que foram cultivadas sem micorrizas. Tá? E também a micorriza, associada nesse caso com o tricoderma, ela funcionou como um agente de aceleração do ciclo do morangueiro. Então, nós obtivemos uma precocidade aí representada em 11 dias quanto à antecipação da colheita de frutos. Aqui a gente mostra a associação entre dois grupos de fungos. Aqui já corrobora com o que nós falamos sobre a construção de microbiota para poder ter um benefício à saúde da planta e depois, consequentemente, à saúde de quem vai consumir esses produtos. Nós trabalhamos com a inoculação desses micro-organismos no morangueiro no momento do transplante de mudas, utilizando de 5 a 10 gramas por planta em cada um dos berços de plantio. E nós produzimos o nosso inoculante de forma on-farm. O que isso significa? Nós estabelecemos cultivos com plantas multiplicadoras de micorrizas, utilizando um substrato estéril e esterilizado, e depois de 5 meses de cultivo, nesse caso, representado por uma planta pertencente à família botânica Poaceae, sorgo ou aveia, a gente vai obter o nosso inoculante. Então, aqui só uma representação. Depois de 5 meses de cultivo do sorgo, nós eliminamos toda a parte aérea dele e utilizamos essa mistura de raízes com o meio de crescimento como o novo inoculante. Para nós encerrarmos e fazermos os destaques dessa fala com vocês, a micorriza ela vai configurar uma ferramenta biotecnológica bastante importante, pensando na sustentabilidade ambiental e financeira. Ela permite que seja reduzida a utilização de fertilizantes em larga escala e vai contribuir para a redução da contaminação ambiental. E as micorrizas, elas podem intensificar a produção e a qualidade de frutos, pensando no morangueiro e outras culturas, e isso vai se traduzir em retorno financeiro ou econômico para os produtores. Agradeço pela atenção de vocês, mais uma vez agradeço pelo convite para poder fazer esse bate-papo com vocês, e estou à disposição depois para nós fazermos essa rodada final. Muito obrigado.
Obrigado, colega José, pela ótima apresentação. E vamos lá, dando sequência a mais uma palestra, tá, gente? E aí, após essa palestra, lembrando, nós vamos ter o momento de networking e posterior o coffee, tá? Então, networking aqui na sala ao lado e depois o coffee. Então, seguindo com as atividades, ouviremos agora a palestra intitulada como Produção de Bioherbicidas, proferida pelo professor Giovanni Zabotti. Giovanni é engenheiro de alimentos, doutor em engenharia de alimentos pela Unicamp, sendo agraciado com o Prêmio CAPES de Tese em 2016. É docente na Universidade Federal de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul, e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, campus Santa Maria. É coordenador do Laboratório de Engenharia de Processos Agroindustriais na UFSM Cachoeira do Sul e co-coordena o Grupo de Pesquisa Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. É membro titular do Comitê de Assessoramento de Ciências Agrárias na FAPERGS, consultor ad hoc da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e participa em linhas de pesquisa envolvendo o processamento de produtos agrícolas e intensificação e integração de processos aplicados ao conceito de biorefinaria e economia circular. Desenvolvimento de processos para a produção de bioinsumos para a agricultura, extração de compostos bioativos para controle biológico, hidrólise de biomassa lignocelulósicas e produção de biocombustíveis. Por favor, professor Giovanni. Acho que passa aqui, Giovanni. Acho que pede que ela passe. Fica melhor. Prezados e prezadas, muito boa tarde. Agradeço inicialmente ao professor Jefferson, a Daiane, a professora Luciane, a todos os demais organizadores deste evento, deste simpósio, no qual eu já tive a honra de participar há um tempo atrás, enquanto eu estava na graduação. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de se fazer presente e estar conversando com vocês nesta tarde, em específico aqui sobre a produção de bioherbicidas. Gostaria de destacar também que eu já fui estudante da UBF. Eu iniciei minha graduação aqui em 2006, então estive aqui nesta universidade e fico muito contente de poder estar retornando aqui depois de um certo tempo para fazer essa conversa com vocês. Bom, a minha proposta é de maneira rápida tratar sobre esses assuntos, depois das excelentes palestras do José Luiz e do Valdecir, em que eles trouxeram as suas experiências, as suas pesquisas, as suas atuações. Eu aqui gostaria, então, de falar um pouco sobre a relação bioherbicidas e segurança alimentar. O José Luiz falou a questão de agricultura versus sustentabilidade, e aqui nós vamos associar também aspectos de sustentabilidade voltados para a agricultura. O cenário dos bioherbicidas no Brasil e no mundo, as tecnologias de produção, os desafios e avanços tecnológicos e também alguns exemplos de aplicação. Começando com a questão dos bioherbicidas, a definição que se tem, de modo geral, nós usamos o termo geral bioherbicidas, mas tem também a definição de herbicidas bioquímicos. Qual que é a diferença? Que, de um certo modo, parte da literatura científica traz, parte da literatura utiliza de maneira geral bioherbicidas. A parte da literatura que diferencia um do outro, ela traz herbicida, bioherbicida, como compostos por agentes bióticos. Então, advindos de fungos, de bactérias, de micro-organismos, de maneira geral. E os herbicidas bioquímicos são as moléculas extraídas de plantas ou os metabólitos que têm ação de defensivo.
tem ação biodefensiva. Então, ali nós temos, dentro desse grupo, as fitotoxinas, que podem ser terpenoides, podem ser polipeptídeos, podem ser alcaloides. Então, são classes de substâncias que têm efeito biodefensivo utilizado na agricultura. Não somente na questão aqui nós estamos tratando de bioherbicida, mas também tem bioinseticida, biofungicida e assim vai. Então, nós temos uma relação entre bioherbicidas e segurança alimentar, porque permite que a gente tenha um rol de benefícios com a aplicação de bioherbicidas. Na questão de cultivos orgânicos, na questão de poder aumentar emprego, renda, disponibilidade de alimentos, diversidade de alimentos. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos buscando alimentos saudáveis. Porque vocês já devem ter ouvido por aí, e de fato, esse é um pensamento que eu também concordo, que nós somos o que nós comemos, de certa maneira. Então, aquilo que nós estamos ingerindo interfere na nossa saúde, interfere em vários fatores, interfere no nosso metabolismo. Portanto, ingerir alimentos de qualidade passa por uma série de etapas, desde a semente até chegar à nossa mesa. E a questão dos bioherbicidas tem um papel fundamental nisso, para permitir, então, uma qualidade dos alimentos de maneira a atender esses nossos requisitos. E a gente vê, vou apresentar aqui no próximo slide, que vem crescendo o número de resistências a herbicidas químicos. Então, lá no site Weed Science, eu instigo vocês a entrarem e acessarem lá e observarem, tem muita informação sobre plantas daninhas no mundo todo. E de um tempo para cá, especificamente nos últimos 30 anos, por volta disso, houve um crescimento significativo na resistência, em caso de resistência em várias culturas. Aqui estão relatadas como trigo, soja, milho, algodão, o que mais nós temos lá? Arroz, canola. Então, todos esses, os herbicidas químicos, já têm sofrido resistência. E a partir disso é que surgiram pesquisas com bioherbicidas, ou herbicidas bioquímicos. E no mundo, como eu comentei lá no sumário, a relação de panorama de herbicidas bioherbicidas no mundo e no Brasil, nós temos já a comercialização em alguns países de bioherbicidas, de bactérias, de fungos e originários também de extratos de plantas. Aqui eu trago um exemplo de um artigo que é de Roberts e colaboradores de 2022, onde os autores sumarizaram exemplos de bioherbicidas de classes então, de bactérias, fungos e plantas. Nós vamos ver nos próximos slides os outros dois. Aqui eu trago uma parte, porque são muitos, em que alguns já têm comercialização, como é o caso deste daqui, com o nome comercial Campelli. O originário, então, da bactéria Xanthomonas campestris, aplicado especificamente nesta planta daninha, e o efeito que ele causa, que é a supressão do crescimento e bloqueio da doença. Né? Então, nós temos também exemplos de fungos, e fungos ainda, o número é muito maior em relação a bactérias, e já vários exemplos comerciais, alguns com disponibilidade limitada, alguns não estão mais disponíveis, mas esta tabela ela seria muito mais longa, então eu não trouxe aqui um detalhamento de item por item, mas é para vocês observarem o panorama que se tem no mundo. Tá? E de plantas, da mesma forma, a tabela continuaria aqui. Destaco, por exemplo, este último, em que nós temos aqui um exemplo de planta e aplicações em diversas plantas daninhas.
Aqui, por exemplo, cuniza é uma espécie de pulva. E aí nós temos capim-arroz também. Então, são várias plantas daninhas aqui que hoje afetam culturas aqui no Brasil também. E que tem um exemplo de produto comercial em aplicação. Porém, desculpa, antes da gente entrar nesse porém, exemplos que se tem aqui, infelizmente peço desculpas, mas era para ter um mapa mundial embaixo, ele não apareceu, mas eu vou destacar aqui os países para vocês. Estados Unidos, alguns exemplos, também retirado desse artigo, alguns exemplos de produtos comerciais, nomes comerciais, quais que são os ingredientes ativos, aqui se mistura tanto a parte de micro-organismos quanto de extratos vegetais, e a aplicação em folhas largas, num amplo espectro. Então temos exatamente alguns exemplos nos Estados Unidos. O mesmo vale para o Canadá, aqui representa a Austrália e aqui representaria o Japão. Infelizmente, peço desculpas, não apareceu os países de fundo, mas são esses alguns exemplos de países, tem outros mais. Mas o que eu gostaria de destacar é que nós temos um faturamento com vendas de bioinsumos no Brasil na casa dos 820 milhões de dólares. Né? Nós observamos, o Valdecir apresentou um gráfico que lá, em 2022, era na ordem de R$1 bilhão. Né? O equivalente, hoje, aqui, a 4 bilhões de reais. Em menos de 2 anos para cá. Então, está mostrando o potencial de crescimento que se tem, e conforme a previsão dele, em poucos anos vai se equiparar aos químicos. Porém, o que nós ainda não temos, se a gente entrar no site Agrofit, a gente tem uma lista de produtos, mas a gente não tem exclusivamente bioherbicidas. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no aplicativo Bioinsumos, 560 produtos para controle de pragas, nós temos para inoculantes, mas ainda há essa carência, essa demanda para produtos exclusivos com efeito bioherbicida. Então, vejamos que a gente tem um caminho pela frente que já vem sendo trabalhado no Brasil, no mundo, mas predominantemente no Brasil, para se atender essa necessidade. E aí existem tecnologias de produção que vêm sendo trabalhadas, que vêm sendo pesquisadas, que são tecnologias que utilizam fermentação submersa, que utilizam fermentação em estado sólido, utilizando predominantemente fungos e bactérias. E tem também a obtenção de extratos a partir de plantas, a partir de folhas, a partir de raízes, a partir de frutos. Então, diferentes partes botânicas que contêm agentes fitotóxicos e que têm demonstrado efeito contra certas plantas daninhas estão no rol de estudos. Mas depois a gente vai ver, e o Valdecir apresentou, até chegar um TRL9, até estar um nível avançado, precisa passar por muitas etapas. Então, são anos ainda, anos que precisa se trabalhar desde o início até chegar no produto final sendo comercializado. As tecnologias de produção em específico, então, falando de uma cultura microbiana, ela segue alguns caminhos, se é a questão de metabólitos intracelulares ou extracelulares, precisa fazer essa obtenção. No final, passando por esses diferentes caminhos aqui de disrupção de célula, filtração, centrifugação, separação primária, purificação, no final vai ter a formulação, a preparação final. Mas existem várias etapas que começam desde a prospecção inicial de bactérias e fungos que tenham algum poder, que tenham alguma ação contra plantas daninhas.
E essa prospecção ela é bastante trabalhosa. E, eu já tive um orientado que terminou o doutorado, que fez isso no sentido, não prospecção voltada para herbicidas, mas para inseticidas, mas o caminho é bastante parecido esse inicial. É ir lá, observar, coletar amostras de solo, coletar amostras de plantas danificadas naturalmente, por exemplo, isolar, separar os micro-organismos, então leva um certo tempo, por isso essa demora que se tem, né, em conseguir, além de outros desafios de regulação de normas, até se chegar no mercado. Aqui eu trago um exemplo ilustrativo, que são as etapas desde o início até chegar ao produto final. É relatado ali cerca de 5 anos, e eu considero no mínimo, geralmente ainda vai mais do que isso, e um custo bastante excessivo. Tá? Esse custo se dá das diferentes fases, das diferentes necessidades. Há uma necessidade muito forte de conhecimento técnico, né, de recursos humanos. Esse é o nosso papel, esse é o papel de vocês. Ter esse conhecimento técnico, esse conhecimento para poder observar resultados, para poder observar impactos positivos daquilo que está sendo trabalhado para a agricultura, para algum efeito, aqui em específico, efeito bioherbicida. Então, a formação de recursos humanos ela é extremamente fundamental, a dependência cada vez mais de pesquisadores, para que se chegue com produtos de qualidade lá ao final, podendo ser registrados. E aí tem no final toda a parte, né, de análise de segurança, aprovação, registro, que passa por diferentes órgãos, que também são bastante demorados e demandam muitas informações. O que nós temos observado, então, de avanços tecnológicos até se chegar nessa parte final? Tem se trabalhado bastante, já há um bom tempo na questão da prospecção, isso vem de bastante tempo, mas hoje está se trabalhando bastante também na formulação. Cada vez mais. Para quê? Para que se consiga atingir um produto que ele tenha durabilidade e aplicabilidade, que ele consiga ter uma boa espalhabilidade, que ele tenha vários pontos positivos aqui colocados e que permitam, então, né, se equiparar aos herbicidas químicos que tem hoje, né, em termos de rapidez de dano causado em uma planta daninha, bem como também, em alguns casos, serem seletivos. O uso de algumas tecnologias, como ultração, como cofermentação, tem despontado em alguns trabalhos, porque são, digamos assim, adições que se faz juntamente ali na fermentação, uma adição da ultração na fermentação, que permite um rendimento maior, que permite um desempenho maior, e o uso de cofermentação ou co-cultivo com diferentes micro-organismos, para que também você tenha, muitas vezes, efeitos sinérgicos, efeitos tanto da parte de inseticida quanto de herbicida ao mesmo tempo. Isso tem se trabalhado no sentido de cofermentação ou co-cultivo. Muitos desafios ainda existem e vão continuar existindo, e esse é o nosso papel, vencer os desafios. Eu trago aqui um exemplo de uma tese do Charles Brum, egresso lá do programa de pós-graduação em engenharia agrícola da UFSM, em 2020. Hoje ele é professor na Uni Frederico Westphalen, onde ele testou, né, dentre vários aspectos, a formulação aqui no sentido de, usando o spray dry, diferentes aditivos, tá? E avaliou a fitotoxicidade para 4 plantas daninhas aqui, que é o picão preto, o caruru, o capim-arroz e o, se eu não estou enganado, o azevedo. Nesses casos, ele observou, e na figura seguinte vai ficar mais fácil de evidenciar, que alguns, e aqui foi utilizado o fungo fusário. Alguns teve efeito pronunciado, outros nem tanto.
Então, o grande desafio que eu coloco aqui é manter o efeito fitotóxico após formulação por longo tempo, com baixa variabilidade. E muitas vezes você tem um efeito, mas esse efeito se perde rapidamente. As questões externas de temperatura, de radiação solar, né, a própria tecnologia de aplicação, né, precisa ser bem trabalhada, porque dependendo isso influencia no efeito do produto. Então, são estudos integrados que precisam ser feitos por diferentes profissionais para que se tenha, então, no mercado um produto com reprodutibilidade. E em termos de desafios tecnológicos e mercadológicos, eu coloco que é necessário materializar os resultados. De fato, não existe o verbo materializar, mas eu coloquei dessa forma por quê? Porque muitas das vezes a gente estuda, a gente avalia, a gente chega num resultado, mas a gente não vai para frente para funilar, para dar continuidade se esse resultado é promissor ou não, e a gente não chega necessariamente num produto. Então, existem muitos estudos no Brasil, por diferentes instituições, que trazem resultados, mas esses resultados acabam ficando na gaveta. Ou não são muito bons, ou são bons, mas o estudante termina o doutorado e parte para outra área e não avança para funilar e se chegar ao produto. E, no meu entendimento, há essa necessidade de que a gente materialize cada vez mais. Está indo nesse caminho, mas é preciso intensificar essa questão de tornar os resultados produtos e serviços em benefício da sociedade. O que nós temos também em termos de desafios? Seletividade da toxina para plantas daninhas é variável de uma espécie para outra, é um desafio que precisa ser vencido. Reprodução de dados em escala ampliada, condições ambientais que têm que ser trabalhadas, a questão de contaminação durante o armazenamento, também os efeitos toxicológicos em organismos não alvo, porque muito se trabalha em matar as plantas daninhas ou inibir o seu crescimento, que já é um grande avanço, mas ainda tem poucos estudos do que pode acontecer com organismos não alvo, e isso precisa ser trabalhado também, porque não é que é um bioproduto, um biodefensivo, que de certo modo ele não vai ter algum efeito adverso, precisa ser avaliado. Mão de obra qualificada, que entra bastante a nossa parte, embora exista bastante pesquisadores, mas ainda há essa carência. Competitividade econômica e flutuações no mercado influenciam bastante. Regulações e registros. Tá? Então, vejam que lá no final comentei a necessidade de se passar por vários órgãos, e muitas vezes isso é bastante demorado e não se tem uma regulação bastante definida. Então, o que se observa aqui, de modo geral, o TRL fica aqui em 5. Em alguns casos está bem mais elevado, em alguns casos está menos elevado. É preciso aumentar esse TRL. Com relação à tese do Charles, que eu comentei lá no outro slide, aqui tem uma imagem que ele comparou a testemunha, e ele utilizou duas fermentações, fermentação em estado sólido e fermentação submersa, e na característica aqui visível, ele comparou, e a gente pode observar que a fermentação submersa, nos vários casos aqui, em termos de tamanho, em termos de massa fresca, massa seca também, reduziu bastante. E aí ele tornou isso em gráficos aqui, mostrando essa potencialidade. Aqui, em específico, para picão preto, e ele observou, por exemplo, aqui quando se utilizou, então, o caldo fermentado de Fusarium fujikoroi, praticamente as formulações, desculpem, entre várias formulações,
mas algumas formulações aqui, codificadas entre 20 e 24, apresentaram efeitos bastante positivos. O que ainda se tem da relação soluções e desafios? Tá? Como eu comentei, tem muita perda econômica ainda, dependendo dessas plantas daninhas. A gente observa, por exemplo, na cultura da soja hoje, muito o caruru, a buva, que estão impactando bastante os agricultores, mas em diversas outras culturas tem plantas daninhas específicas também. E de uma maneira geral, aqui de acordo com o site HarveyBio, esse é um para herbicidas bioquímicos a partir de plantas. Eles citam aqui uma queda bastante nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, na Índia, na ordem dos bilhões. Impactos sociais e pressões regulatórias também. Então, tem esses aspectos que precisam ser ainda vencidos. De certa maneira, é muita informação que pode ser trazida aqui, mas justamente para ir no sentido final da minha apresentação, a gente poderia estar aqui trabalhando muito e muito tempo, cada situação em específica, mas, do meu ponto de vista, não existe uma solução única, não existe uma regra, não existe algo definido. Quem faz isso são as pessoas, quem faz somos nós, quem faz são os pesquisadores. O Valdecir colocou muito bem lá no início da apresentação dele, que são basicamente 5 segmentos que diferenciam uma aplicação de investimento. E aí a gente tem, aqui eu coloquei de maneira geral em 3, resumido em 3, mas tem a parte de investimento econômico, que é sempre importante. Tem a questão do fortalecimento de redes de pesquisa e inovação, que envolve, então, o conhecimento técnico. E, por fim, a materialização dos produtos, processos e serviços. Mais uma vez, aquilo que eu comentei. Tornar esse conhecimento que é adquirido em um produto, em um serviço, em um processo, em um benefício que pode ser aplicado para a sociedade. Não precisa ser em grande escala. Pode beneficiar alguém que cultiva tomate. Não precisa ser uma grande cultura de soja. Pode ser uma pequena cultura. Mas já é um grande benefício para quem precisa. Tá? E eu termino com uma frase aqui que é do Vinícius Farias Campos, que ciência forte é sinônimo de melhorias sociais, ou seja, mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Quer dizer que, quando a gente tem um desenvolvimento muito forte em pesquisa, em ciência, isso acaba posteriormente refletindo de volta para todos nós. Acaba impactando positivamente para a sociedade. Agradeço mais uma vez e fico à disposição. Obrigado, professor Giovanni. Então, agora nós vamos fazer uma pausa de 20 minutos. Daqui uns 5, 10 minutinhos a gente vai estar servindo o coffee ali fora. Fiquem todos à vontade. Alguma coisa.